Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, eu quero convidar vocês, nesse momento, a Alessandra, a Carla, o Cleison, estão se preparando para eles darem o testemunho deles e selarem a aliança deles com Jesus daqui a alguns momentos. E vai ser maravilhoso, né? Vai ser lindo. Mas eu gostaria, antes disso, de abrir a Bíblia com você, de ler a palavra de Deus com você. A gente está num momento na vida da nossa igreja, já de 2 domingos atrás, que a gente tem uma palavra baseada num texto da Bíblia que é Números capítulos 13 e 14. E em cima desses 2 capítulos da Bíblia, a gente tem meditado sobre o tema geral, somos um corpo. É o que a gente tem sido a palavra que Deus tem dado a nós neste tempo, nestes meses. Servir é o nosso jeito de viver, porque nós somos um corpo em Jesus Cristo. Algumas semanas atrás, há 2 semanas atrás, a gente falou em Números capítulo 13 sobre a essência do povo de Israel, quando desacreditou de Deus, duvidou que Deus poderia levar eles a terem uma vida abençoada numa terra que mana leite e mel. E ali a gente percebeu o Senhor ministrando no nosso coração sobre o poder da unidade. A unidade é o terreno, é o ambiente mais fértil para a ação do Espírito Santo aqui na terra. Pessoas unidas em nome de Jesus. A unidade é esse ambiente poderoso. Na semana passada, a gente avançou um pouco nesse texto, a gente pegou o final do capítulo 13 e o começo do capítulo 14, e nós meditamos sobre divisão. Falamos sobre divisão, mas também no sentido de que divisão é um problema, porque a divisão, quando ela acontece, significa que há um grupo de pessoas que tem mais que uma visão sobre o caminho que devem seguir. E isso gera uma crise na caminhada entre as pessoas. E quando não estamos unidos na visão de Deus, numa visão só, não 2, não 3, numa visão só, que é a visão de Deus, a gente com certeza corre o risco de se dividir e de fracassar, e que assim não seja em nome de Jesus. Eu tenho a alegria de ter ouvido vários testemunhos do que Deus falou aos corações, ministrou na vida de várias pessoas ao longo desses dias. Se você tiver interesse, eu não vou poder puxar tudo que a gente falou nessas últimas semanas, porque não é o caso, não vai dar tempo com certeza, mas você pode entrar no YouTube, Igreja Batista da Graça, Curitiba. As 2 ministrações das últimas semanas estão gravadas lá e você pode aproveitar e vai ser abençoado em nome de Jesus. Mas hoje eu gostaria então de fechar os últimos versos, os versos restantes do capítulo 14, a partir do verso 10 até o 45, tá bem? Que é todo o restante desse capítulo, porque eu quero te convidar a meditar uns minutos aqui, dentro desse tema maior, geral, somos um corpo. Jamais se esqueça disso, ok? Diga comigo, por favor, somos um corpo. Jamais me esquecerei disso. Mais uma vez, somos um corpo. Agora você dá uma cutucada na pessoa que está aí do seu lado e fala para ela, jamais se esqueça disso. Amém, glória a Deus, glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Calebe deveriam ser apedrejados. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. O Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me provocará? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Vou feri-lo com pestilência e deserdá-lo. E farei de você, Moisés, povo maior e mais forte do que este. Moisés respondeu ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com o teu poder fizeste este povo sair do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces. Tua nuvem está sobre eles,
e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo de uma só vez, as nações que antes ouviram a tua fama dirão: visto que o Senhor não conseguiu fazer este povo entrar na terra que lhe prometeu com juramento, matou-os no deserto. Agora, pois, eu peço que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é tardio em irar-se e rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e a transgressão, mas não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Perdoa, pois, a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. O Senhor respondeu: conforme você me pediu, eu perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Portanto, amanhã mudem de rumo e caminhem para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois o Senhor disse a Moisés e a Arão: até quando vou aguentar esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diga-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. Neste deserto cairá o cadáver de vocês, de todos vocês que foram contados no censo de 20 anos para cima e que murmuraram contra mim. Vocês não entrarão na terra na qual jurei que os faria habitar, com a exceção de Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os seus filhos, dos quais vocês dizem que não serão por presa, aliás, dos quais vocês dizem que serão por presa, esses eu farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Porém, quanto a vocês, o seu cadáver cairá no deserto. Os filhos de vocês serão pastores neste deserto durante 40 anos, e levarão sobre si as infidelidades de vocês, até que o cadáver de vocês se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano, vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei. Assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim. Neste deserto se consumirão e aí morrerão. Os homens que Moisés havia mandado para espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, falando mal da terra. Estes mesmos homens que falaram mal da terra morreram de praga diante do Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Moisés falou estas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo ficou muito triste. Levantaram-se de manhã cedo e subiram ao alto do monte, dizendo: aqui estamos, e subiremos ao lugar que o Senhor nos prometeu, porque pecamos. Porém Moisés respondeu: por que vocês estão transgredindo o mandado do Senhor? Isso não prosperará. Não vão, porque o Senhor não estará no meio de vocês, e vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão logo ali adiante.
e vocês cairão à espada. Uma vez que se desviaram do Senhor, o Senhor não estará com vocês. Contudo, eles teimaram em querer entrar na região montanhosa. No entanto, a arca da aliança do Senhor e Moisés não saíram do meio do arraial. Então os amalequitas e os cananeus, que habitavam na região montanhosa, desceram e os atacaram, derrotando-os em Horma. Amém, queridos? Deixa eu falar uma coisa a você, que talvez você não tenha noção da profundidade do poder disso. Deus ama profundamente cada um de nós. Eu quero falar de novo. Deus ama profundamente. Ele ama com amor eterno a cada um de nós. A cada ser humano na face da terra. Sabe, queridos, quando a gente olha para o povo de Israel na antiguidade, que é contado aqui na palavra de Deus, quando a gente olha para a igreja de Jesus Cristo, nos nossos tempos, na nossa geração, uma coisa que a gente precisa entender, a gente reunido num ambiente como esse, um ambiente maravilhoso, presença de Deus, amizade, adoração e tudo mais, é maravilhoso. Mas às vezes, esse ambiente maravilhoso tira a noção da nossa cabeça do preço altíssimo que foi pago para Deus criar um povo na terra que fosse totalmente voltado para Ele. Um povo que realmente cresce em Deus. Um povo que realmente amasse a Deus. Um povo que realmente fosse voltado para Deus, separado para Deus, que desejasse a Deus e a eternidade com Deus mais do que o ouro, a prata ou qualquer outro benefício que a gente possa ter. E eu vou dizer uma coisa para você, Deus não tem problema com bens materiais, com a gente ter uma vida confortável ou uma vida digna, tendo as contas em dia. Deus não tem nenhum problema com isso. Mas essas coisas não podem ocupar o lugar de Deus na nossa vida e nem qualquer outra que a gente pode mencionar. Por quê? Porque essas coisas passam. Mas a vida que Jesus tem para mim e para você, ela tem uma perspectiva para a eternidade, para a glória. É por isso que a carta de Tito, capítulo 2, o versículo 14, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo deu a si mesmo. Ele deu a si mesmo. Aquela história que é contada de quando Jesus morreu na cruz, aquilo não foi apenas uma história pontual em toda a trajetória da humanidade. Aquilo foi algo que aconteceu, que explodiu no mundo espiritual e abençoou todas as pessoas antes de Cristo e todas as pessoas depois de Cristo até os dias de hoje. Jesus Cristo, diz Tito 2, Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras, as obras de Deus. Queridos, eu estou falando isso porque é muito importante a gente entender essa história que nós lemos aqui em Números capítulo 14, do ponto de vista espiritual, do que estava acontecendo no mundo espiritual, naquele momento de divisão, de confusão, em que as pessoas estavam se voltando umas contra as outras e se voltando contra Deus também. Por que que isso ficou registrado na Bíblia? Por que que essa história chegou até nós hoje? Eu entendo que a gente pode tirar algumas lições, e eu gostaria de pontuar as que eu entendo que são as principais nesses versos. 6 verdades sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo, que a gente não deve se esquecer jamais. Inclusive, algumas dessas verdades são coisas que não são novidade. Talvez você vai ouvir e vai perceber, eu já ouvi isso em outra ocasião. Mas são aqueles pregos que precisam ficar muito bem batidos, muito bem firmes, para que a nossa fé não venha se abalar, para que a nossa busca pela presença de Deus diariamente não venha se estremecer.
Então eu quero mencionar essas verdades baseadas nesse texto. A primeira delas tem a ver com ataques. Diga comigo, ataques. Olha só o que diz o verso 10. Toda a congregação disse que Josué e Calebe, que eram as ovelhas negras, eram os do contra, foram os únicos que creram que Deus realmente podia abrir as portas e dar essa vida nova para eles. Disseram que Josué e Calebe deviam ser apedrejados. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro. Deixa eu falar uma coisa a você sobre o Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele só gera vida aonde ele está, nunca morte. Amém? Faz sentido isso para você? Toda a obra do Espírito Santo, até mesmo quando o Espírito Santo confronta, quando o Espírito Santo toca fundo na consciência, o propósito é gerar vida. Tirar tudo aquilo que gera morte espiritual na vida de uma pessoa ou num grupo. Portanto, gente, se houver pessoas que agem com a intenção de destruírem outras pessoas no meio do corpo de Cristo, no meio da igreja do Senhor Jesus, o Espírito de Deus sempre estará muito longe desse ambiente e desse tipo de comportamento. Ninguém que está se levantando para destruir, para fazer algo contra a vida de alguém, intencionalmente, poderá dizer: estou fazendo isso movido pelo Espírito Santo de Deus. Destruir pode ser agredir, destruir, agir para destruir pode ser abusar de alguém. Destruir pode ter a ver com liberar palavras de praga, de maldição contra alguém. Pode ser ofender a honra de alguém, fazer uma calúnia, uma difamação, uma fofoca ou qualquer outra coisa assim. Nada disso é fruto da ação do Espírito de Deus nas nossas vidas. Eu gostaria que você guardasse essa verdade em primeiro lugar. Amém? Segunda verdade que eu gostaria de destacar tem a ver com testemunho. Diga comigo, testemunho. Olha só o que a palavra de Deus diz nos versos 15 e no 16. Se matares este povo, isso daqui era Moisés conversando com Deus. Se matares este povo de uma só vez, as nações que antes ouviam a tua fama dirão: visto que o Senhor não conseguiu fazer esse povo entrar na terra que lhe prometeu com juramento, matou-os no deserto. Gente, uma outra coisa a respeito de Deus. Eu quero falar agora sobre o caráter de Deus. O caráter de Deus, ele é conhecido através do seu povo na terra. Como é que o mundo conhece sobre Deus e quem Deus é? Através do seu povo na terra. Gente, quando pessoas agem pensando em si mesmas, pensando somente nos seus interesses pessoais, esse comportamento na cabeça dos outros que convivem, que interagem com essa pessoa, vai gerar uma confusão, vai gerar uma distorção sobre o caráter de Deus. Como Deus é de verdade. A nossa vivência, quando a gente fala sobre caminhar juntos como corpo em Cristo, como igreja, a nossa vivência deve ser um reflexo do coração de Deus. Assim como Deus age, deve ser a nossa busca também para a gente agir uns com os outros. O problema que estava acontecendo nessa situação era que, por causa do comportamento distorcido, pervertido do povo, o nome de Deus poderia ganhar uma má fama diante do restante dos povos da terra. O apóstolo Paulo fala isso na carta aos Romanos. Todas as vezes que vocês desobedecem ao Senhor, vivem no pecado, vocês fazem com que as outras pessoas blasfemem contra Deus. Tipo assim, que Deus é esse? Que Deus é esse que habita no meio desse povo que vive desse tipo de coisa? Só pensam em si mesmos, arrogantes, egoístas ou qualquer outra coisa assim. Queridos, é muito importante quando a gente fala sobre isso, a gente não confundir, procurar se identificar com o caráter de Deus e a gente buscar perfeição dentro da igreja.
Às vezes tem pessoas que confundem as coisas e acham que ao entrarem, conviverem no meio do povo de Deus, na igreja do Senhor, espera encontrar gente perfeita. E isso é impossível. Aonde tem gente, tem problema. Mas a questão não é essa. A gente não está aqui nem para dizer que somos perfeitos, porque a gente segue a Jesus, e nem que assim, já que a gente nunca vai conseguir ser perfeito igual a Jesus, então chuta o pau da barraca, pinta o 7, pinta o 8, avacalha, e a graça de Deus também não é assim. Nós somos seres humanos, pecadores. Às vezes nós tropeçamos em falhas, mas nós estamos sempre seguindo aquele que é perfeito. Ele é nossa inspiração, Ele é nossa fonte, Ele é o nosso modelo. Jesus é em quem nós projetamos e nós queremos seguir e sermos cada vez mais parecidos com Ele e com o caráter dele também. Amém, gente? Terceira verdade que a gente não pode se esquecer tem a ver com o trabalhar de Deus. Diga comigo, trabalhar de Deus. Olha só o que fala em algumas partes dos versos 20 até o 24. No texto diz assim: conforme você me pediu, eu perdoei o povo. Palavra de Deus. Deus perdoou o povo. Porém, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Deixa eu falar uma coisa, gente, sobre o trabalhar de Deus nas vidas de cada um de nós. Inclusive nós como corpo, como igreja também. Deus, Ele trabalha, Ele trata com a vida de cada um de nós, cada um dos seus filhos. E Ele acrescenta bênçãos. Ele traz revelação dos mistérios, das coisas espirituais. E Ele também abençoa com crescimento cada vez mais, de acordo com a fé e com o nível de obediência de cada um. Não significa, gente, que Deus tem os seus queridinhos. De vez em quando, alguns fazem essa brincadeira, né? Fulano, ele vive esse momento assim maravilhoso porque ele é queridinho de Jesus. Jesus gosta mais dele do que de nós, né? Independente dessa brincadeira, mas a maneira como Deus trabalha na vida de cada pessoa, o que Deus tem para cada pessoa é semelhante. É semelhante. Então, o que diferencia isso? Não tem nada a ver com Deus. Deus chegar e falar, essa mulher aqui eu escolhi, eu quero que ela seja assim muito perto de mim. Mas aquele homem ali, não, eu não gostaria, eu quero distância dele, ele eu não gostei e tal, não fui com a cara dele, então eu vou sempre limitar a vida dele. Não, isso não tem a ver. As fontes do Senhor, elas estão abertas, elas estão disponíveis igualmente para mim e para você. O que então que diferencia a caminhada, a experiência, o trabalhar de Deus na vida de cada pessoa? O nível de fé e o nível de confiança em obediência. Quando Deus fala, o que é que você e eu fazemos? Quando Deus fala, qual que é o nível da confiança que você deposita na palavra que Deus entrega? É isso que diferencia, às vezes, pessoas de pessoas, em relação ao nível de crescimento, em relação ao nível de revelação, etc. Eu gosto muito, eu me lembro muito, há muitos anos atrás, a gente tinha uma membro da nossa igreja, uma amiga muito querida, já está na glória hoje, faleceu há muitos anos, que era a irmã Cacilda. A irmã Cacilda, ela foi da minha célula um tempão, há muitos anos atrás. A irmã Cacilda tinha um oclinho, e de vez em quando a gente conversando sobre a vida, sobre as coisas de Deus, ela baixava a cabeça assim, olhava para mim, por cima do oclinho dela assim, ela falava, pastor, sabe o que acontece? Se a gente não ouve a voz de Deus e não obedece, a gente volta para o final da fila. E começa tudo de novo. A questão é com a gente, pastor. E direto a irmã Cacilda falava isso, e eu falava, você tem razão, minha irmã. Você tem razão. De certa forma,
a gente pode acelerar, ou a gente pode desacelerar a obra de Deus nas nossas vidas, dependendo do nosso nível de fé, de confiança, de entrega, de obediência. Amém, gente? Faz sentido isso para você? Faz sentido isso para você? Espero que isso faça sentido, seja bênção. A quarta verdade eu quero falar é sobre a graça de Deus. Diga comigo, a graça de Deus. O verso 31 diz assim: mas os seus filhos, palavra de Deus, dos quais vocês dizem que serão por presa, olha só, o próprio povo estava falando sobre os jovens, sobre as crianças deles. Os nossos filhos estão perdidos. Eles vão morrer à míngua no meio do deserto. Esses eu farei entrar na terra. Os improváveis, aleluia. E eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Gente, deixa eu falar uma coisa sobre isso. Deus, Ele não cumpre o seu propósito nas nossas vidas segundo o nosso merecimento ou segundo a nossa capacidade. Pelo merecimento de cada pessoa, pela capacidade de cada pessoa. Sabe por quê? Porque se fosse essa a regra, o critério que Deus segue, ninguém estava aqui para contar a história. Nem eu. Se fosse por merecimento, pelo nosso nível de bondade, de santidade, ou se fosse pela nossa capacidade de fazer coisas boas, ao nível de Deus, ninguém seria bom o suficiente para chegar até a presença de Deus. Então, qual é o critério de Deus? É a sua graça. Diga comigo de novo, é pela graça de Deus. Fala para a pessoa que está aí do seu lado, você está aqui pela graça de Deus, querido. A gente tem o hábito de comparar as pessoas. E às vezes a gente fala que uma é melhor do que a outra. E às vezes a gente até exclui certas pessoas do propósito de Deus, dizendo, não, fulano de tal é complicado demais. Não tem como Deus fazer alguma coisa na vida daquela pessoa. Aquele sujeito não tem jeito. Mas Deus não vê assim. O critério de Deus é diferente. Uma vez ele conversando com seu filho, o profeta Samuel, para escolher um novo rei, um homem segundo o coração de Deus, sobre o povo de Israel, e Samuel estava todo ali embolado, pensando, nossa, quantos homens que estão aparecendo aqui dos filhos de Jessé, tem um que é super inteligente, tem um que é super treinado para guerrear, tem um que é super, ele é alto, bonitão, é uma pessoa de uma pinta assim, de presença, enfim, e o Espírito Santo de Deus falando, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Aí Samuel fica meio assim, mas Deus, quem que vai ser então? Ele fala, Samuel, eu não olho como o homem vê, porque o homem vê a aparência, mas Deus olha para o coração. O crescimento espiritual, o crescimento em maturidade, as vitórias, uma vida de frutos, muitos frutos espirituais, não é de quem é mais inteligente, não é de quem é mais qualificado, não está relacionado com quem tem mais tempo de casa, e sim daqueles que creem e obedecem à voz de Deus. Gostaria de falar a quinta verdade sobre sermos um corpo, que tem a ver com líderes. Diga comigo, os líderes. Eu quero mencionar com você os versos 36 e o 37. Eles dizem assim: os homens que Moisés haviam mandado para espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, falando mal da terra, esses mesmos homens que falaram mal da terra morreram de praga diante do Senhor. Queridos, quanto maior for a honra, quanto maior for o privilégio, também maior será a responsabilidade.
É maravilhoso ser honrado, é legal receber privilégios, mas também é grande a responsabilidade. Guarda o seguinte comigo: as pessoas que Deus levanta na sua igreja para cuidar dos irmãos, para preparar os irmãos na obra de Deus, para dirigir as vidas das pessoas segundo a vontade de Deus, eles são considerados em alta estima por Deus. São pessoas que Deus chamou, que Deus colocou um encargo para usar essas pessoas para a glória dele, com poder, pela sua graça, enfim. São os pastores, são os líderes, seu líder de célula, os discipuladores, etc. Mas da mesma forma, como Deus usa essas pessoas e as tem em alta estima, alta consideração, eles também serão muito mais cobrados. Eu sou pastor, líder do ministério dessa congregação. Eu tenho uma gratidão enorme. Há muitos anos atrás eu já contei essa história. Eu tive uma experiência com Deus e definitivamente Deus falou para mim: André, o meu plano para a sua vida é que você deixe a sua carreira profissional e dedique todo o seu tempo para a obra do ministério que eu estou te chamando. Não foi muito fácil, mas pela graça de Deus eu obedeci. E hoje eu tenho uma gratidão, um senso de privilégio gigantesco por ser pastor. Mas eu também tenho muita consciência da responsabilidade que eu tenho por exercer a obra do ministério, conduzindo a igreja do Senhor Jesus para viver o propósito de Deus aqui na terra. Isso é comigo, é com qualquer líder que o Senhor levanta na sua obra na terra. Queridos, por que eu estou falando isso? Porque eu quero fazer um apelo para você. Ore pelos seus pastores. Ore pelos seus líderes. Ore pelos seus discipuladores. Eles são pessoas sujeitas a tentações igual a você. Eles são pessoas sujeitas a enfrentarem lutas na vida igual a você. A ficarem cansados. Às vezes fazerem coisas que se arrependem, assim como você. Mas Deus colocou sobre essas pessoas uma grande responsabilidade. Ore por eles. Essas pessoas precisam da graça de Deus. Porque, querido, se você entender isso junto comigo, aquilo que acontece nas vidas dos líderes repercute nas vidas dos demais irmãos. Portanto, o progresso dos seus líderes vai ser o seu progresso. Mas também o fracasso, as quedas dos seus líderes também poderão repercutir na sua vida. Ore pelos seus líderes. Amém, queridos? A sexta verdade que eu gostaria de mencionar e encerrar é sobre sinceridade. Diga comigo, sinceridade. Não, fale do jeito que eu falei. Sinceridade. Lá no final do texto, versos 39, 40, depois eu quero pular para 44, só mencionando algumas coisas. O texto diz assim: o povo ficou triste. O povo não tinha ficado triste até agora. A hora que Deus falou, agora chega, o povo ficou triste. E aí depois eles disseram: aqui estamos, e subiremos ao lugar que o Senhor nos prometeu, porque pecamos. E aí mais à frente vai dizer, eles teimaram em querer, no verso 44, eles teimaram em querer entrar na região montanhosa. No entanto, a arca da aliança do Senhor, a arca da aliança representava a presença de Deus naquela época, naquele contexto, né? A arca da aliança do Senhor e Moisés não saíram do meio do arraial. Você pode ir, mas a presença do Senhor não vai com você. Queridos, Deus conhece os nossos corações. Ele conhece a intimidade das nossas, o íntimo, o profundo das nossas intenções, a sinceridade do nosso coração como ninguém conhece. Ele sabe das nossas intenções mais íntimas, até mesmo aquelas que a gente nega.
que Deus fala, você está pensando isso, a gente fala, não, Senhor, imagina, isso nem está passando pela minha cabeça. Eu conheço teu coração, você está pensando isso. Às vezes a gente mente para nós mesmos, queridos, e a gente quer mentir para nós mesmos diante de Deus. Não é possível. Deus sabe quando nós estamos buscando a Ele de todo o coração, mas Ele também sabe quando a gente está buscando a Ele por causa do medo de ficar no prejuízo. E tem gente, infelizmente, que busca a Deus quando o calo aperta, quando a torneira seca. E Deus sabe da intenção do coração, que veio só pegar a bênção, que vem só para pegar a bênção e depois que pega a sua bênção, dá tchau e bênção. Algumas frases que às vezes são ditas como, ainda não chegou a minha hora. Você já ouviu alguém falar isso? Às vezes a gente ouve pessoas dizendo, quando a minha vida estiver mais estabilizada, aí eu vou me dedicar a Deus, buscar a Deus com toda a minha vida, com todo o meu coração. Você já ouviu alguém dizer isso? Você já ouviu alguém dizer, quando eu estiver fazendo tudo certinho, minha vida hoje está muito bagunçada, eu estou fazendo umas coisas erradas, e eu não estou ainda com a intenção de consertar essas coisas, não. Às vezes a cara de pau, né, aperta no modo sincerão, né? Mas quando a minha vida estiver com tudo certinho, quando eu estiver andando na linha, fazendo as coisas tudo certinho, aí eu vou buscar a Deus, eu vou me consagrar a Deus, eu vou buscar viver a vontade de Deus. Queridos, essas e qualquer outro tipo de frase de afirmação não passam de tentativas de a gente se enganar. Mas Deus sabe das nossas intenções. Se a gente está levando a salvação na brincadeira ou a sério. Se a gente está levando a eternidade na brincadeira ou a sério. Queridos, a vontade de Deus é derramar. Desculpa. A vontade de Deus é derramar da sua glória sobre todas as pessoas da face da terra. Não é só sobre mim ou sobre um ou outro. É sobre todos nós. Se a gente perguntar a Deus, qual é a tua vontade? Deus vai falar, a minha vontade é todos, sem exceção. Com toda a sua graça, com todo o seu poder, com toda a sua transformação, com todos os seus consertos, com todos os seus milagres. Mas Ele não faz isso com todos. Quando a gente vai ver a realidade, os fatos, a gente vê, mas por que que Deus então, se a vontade dEle é sobre todos, então por que que Ele não faz com todos? É porque, queridos, Ele só vai realizar a sua obra sobre aqueles que desejam a Deus de todo o coração. A palavra de Deus diz pelo profeta Jeremias, o Senhor declarando, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu também digo aqui, eu cito aqui o Salmo de número 37, os versículos 4 e 5, que falam, deleite-se no Senhor, e Ele atenderá o desejo do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Essas coisas é o que significa ser corpo de Cristo. Em nome do Senhor Jesus, querido, querida, jamais se esqueça disso. Amém? Você pode ficar em pé? Por favor, eu quero orar com você. Eu quero pedir, Josiane, os irmãos do louvor, cheguem aqui, por favor. Me acompanhem nesse momento de oração. E aí vocês já vão me ajudar depois nos batismos. Feche seus olhos, por favor. Eu quero pedir para você fechar os seus olhos, para que você possa abrir os olhos do seu coração apenas. E voltar a sua atenção a Deus. E de tudo isso que você está recebendo, está ouvindo aqui nessa noite, o que disso tem a ver com a sua vida? O que o Senhor está querendo mexer com você nessa noite? Com cada um de nós aqui nessa noite? Eu quero dizer para você em nome de Jesus, o Espírito de Deus está soprando a sua voz aqui nesse lugar.
Ele está chamando a cada um de nós que estamos aqui. Ele está reunindo um povo que carrega o seu nome pela terra. Ele está tocando na nossa consciência, sabe para quê? Para provocar uma mudança. Menos de mim, mais de Deus. Menos de mim, mais de nós. Menos de eu, se eu posso dizer assim, e mais do corpo, porque nós fomos feitos, salvos para fazermos parte de um corpo vivo, um corpo abençoado. É o povo de Deus na terra, é a igreja do Senhor Jesus. É por isso que a palavra de Deus diz, querido, querida, começa a falar com Deus aí no teu coração. Já vai orando aí, começa a abrir o teu coração diante de Deus. Eu estou te dando a oportunidade. Abre teu coração, começa a se abrir diante dEle, falar a Ele o que você precisa dizer a Deus nesse momento. Mas eu quero deixar no seu coração, o Senhor diz, por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, eu falei agora há pouco que tem gente que diz que ainda não chegou a minha hora. Eu quero dizer para você que Deus diz, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como aconteceu na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais do povo de Israel me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Você não precisa repetir os mesmos erros daquele povo. O Senhor está falando comigo e com você nessa noite. O Senhor está falando comigo e com você nesta noite. O próprio Cristo diz em Apocalipse capítulo 3, eis que eu estou à porta e bato. Sabe que porta que é essa? É a porta do seu coração. A porta de um coração. Deus não abre à força. Deus não mete o pé na porta do coração de ninguém. Deus pode, Ele pode, mas Ele não faz porque Ele ama. Amor é uma coisa que é voluntária, precisa ser de coração. Jesus diz, eu sou delicado, eu sou amoroso, eu sou sensível, eu estou aqui, eu estou batendo na porta do seu coração, eu estou batendo, e se você abrir a porta, hoje eu entrarei e cearei com você. E ao vencedor, aquele que crê, aquele que confiar em mim, eu darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor está dizendo à sua igreja. Senhor Deus, Pai, nós recebemos com humildade e com fé a Tua palavra nessa noite. Nesta noite de uma celebração, ó Pai, estamos celebrando a vida de Cristo, a vida que Cristo deu na cruz, a vida que Cristo derramou sobre todo aquele que crê, e continua fazendo isso até hoje, e transformando, e restaurando, e resgatando, e consertando, e abençoando, meu Pai, e dando uma nova identidade, e dando um destino eterno, e dando um propósito glorioso e celestial. Oh Senhor, nós vemos, o Senhor está fazendo até hoje. Eu quero orar pela fé, meu Deus. Eu não preciso saber do que está acontecendo em cada coração aqui, mas eu creio que esta é uma noite de concertos. Para que a vida de Deus seja celebrada, é necessário que haja um milagre de conserto em cada coração. Oh Senhor, eu oro para que o Teu Espírito venha sobre cada coração, venha com poder, venha com graça, Senhor. Vai curando, vai fechando as brechas. Eu oro pelo meu irmão, clamando por avivamento. Eu oro pela minha irmã, clamando por um transbordar da graça do Senhor, meu Pai. Eu oro por revelação, por conhecimento da verdade, meu Deus. Pai, eu oro, meu Pai, para que aquelas ovelhas que até agora estavam se vendo perdidas, procurando encontrar a vida verdadeira, o sentido na vida, e nessa noite eles encontraram. A resposta é Jesus Cristo. Oh Senhor, vem com Teu Espírito sobre esses corações, sela, confirma o selo de pertencimento, o selo de adoção de filhos, meu Pai.
Oh, eu quero pela fé declarar: seja bem-vindo, querida. Seja bem-vindo, meu amigo. Você tem uma nova família a partir de hoje. Seja recebido no meio da família de Jesus Cristo. Nós te amamos, nós te abençoamos. Nós vamos caminhar juntos. Nós vamos aprender a cuidar um do outro. Nós vamos aprender a servir um ao outro. Esse daqui não é um ambiente de pessoas perfeitas, mas como foi ministrado nessa noite, nós seguimos aquele que é perfeito. Nós nos inspiramos naquele que é perfeito e não vamos desistir de crer nele jamais. Seja bem-vindo, querida. Seja bem-vinda, querida. Eu declaro em nome de Jesus, se você toma essa decisão nessa noite de fazer uma aliança com Cristo, assim como o Cleison, assim como a Alessandra, assim como a Carla, meu Pai, eu declaro: você é salvo, você é salva, você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus, e isso nunca vai ser revertido. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém.